como tomar ações para que a gente crie, né? Para que a gente crie ou mude hábitos. Aí eu vou usar como base um livro que chama O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Não consigo ler, Eric, beleza. Vai lá no YouTube, vai lá no podcast. Eu linkei aqui alguns pontos principais do livro. Ele traz muitos conceitos, muitas coisas, mas eu trouxe alguns principais. O primeiro que ele fala é a gente acordar. O que seria o acordar? É basicamente se perguntar duas coisas. Primeiro, aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Se você fizer essas duas perguntas, é o ponto de partida para você tomar alguma ação. Então, se você fizer essas duas perguntas, com certeza vai ser o ponto de partida para você tomar alguma ação. Sem elas, não vai fazer diferença para qual caminho você vai. Segundo, parar de dar desculpas e realmente agir. Você fala assim, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento, né? Existem muitas pessoas também de metabolismo lento que também são magras, tá? Se esse é o seu objetivo, vai lá e começa a fazer, não dá desculpas. Entenda uma coisa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Eu vou repetir, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada na vida. Então não dê desculpas e comece a agir. Autorresponsabilidade. Isso aqui é extremamente importante. Eu não coloco o meu processo de energia em grupo dentro da minha empresa porque o meu patrão, não é legal. Isso já é uma desculpa para você não ir lá e tentar e implementar e fazer. Então assim, autorresponsabilidade. Pega essa responsabilidade para você e vai lá e faz. Se você sempre colocar a culpa sempre colocar a responsabilidade para o patrão para implementar, um exemplo, o ritual de energia dentro da empresa, nunca vai ter. Porque às vezes ele nunca vai fazer. Às vezes ele nunca vai ouvir isso. Então para ele não vai fazer sentido ter um ritual de energia dentro da empresa. Então a autorresponsabilidade é extremamente importante. Você não pode mudar o mar, você não pode mudar o vento, você não pode mudar a maré. Mas você pode mudar a direção do leme do barco, você pode mudar a direção da vela. Então assuma a responsabilidade. Foco. No livro ele cita sobre 3 focos. O foco visionário, o foco comportamental e o foco consistente. O foco visionário é literalmente onde você quer chegar. Você tem que ter 3 focos. Esse primeiro é onde você quer chegar, é a sua visão, é o seu futuro. Segundo, você tem que ter um foco comportamental. Por quê? Daqui 20 anos eu quero ser um cara saudável. Beleza. Qual que é o foco que eu tenho que ter hoje? Qual que é o comportamento que eu tenho que ter hoje para que aquilo daqui 20 anos realmente seja verdade? Depois a gente tem um foco consistente. Não adianta eu focar hoje por uma semana, que daqui 20 anos eu não vou ter uma vida saudável, eu vou ter que construir isso ao longo do tempo. É o foco consistente. São 3. É isso que ele diz no livro. Modelo de sucesso. A gente precisa estar 65% do tempo no presente, 10% no nosso passado e 25% no nosso futuro. A gente tem que viver bem menos de passado. De certa forma, pensar no futuro, porque a gente precisa desse nosso foco visionário. Mas a maior parte do tempo a gente tem que estar no presente, a gente tem que estar na ação, a gente tem que estar fazendo, executando, para que realmente tenha um resultado. Tem muita gente aqui que vive muito do passado. Só que tem gente que até vive 10% no passado, mas em vez de pegar e olhar nos 10% do passado para tirar um aprendizado e aplicar hoje para ter resultado no futuro, não, fica olhando para o passado de forma vitimista, não assumindo a autorresponsabilidade, jogando a culpa para os outros. Porque eu tô aqui por causa do fulano, por causa do ciclano. Então, tenha 10% do seu tempo no passado, mas sempre com a intenção de tirar algum aprendizado para você aplicar hoje e você pensar no seu futuro, no seu foco visionário, que são 25%. Comunique-se. Isso é extremamente importante.
para que realmente a gente tome a ação. Porque muitas vezes a gente precisa das pessoas para que alguma coisa aconteça. A gente não faz tudo sozinho, então a gente precisa se comunicar. E o que seria isso? Basicamente traduzir em palavras os nossos sentimentos para criar um lugar mais harmônico entre as pessoas. E aí ele cita um estudo do Marcial Lozada, que ele fala o seguinte: a gente precisa fazer de 6 a 8 elogios para cada crítica. Eu sei que é difícil, é bem difícil a gente fazer 8 elogios para cada crítica. Mas esse é um parâmetro para você ter uma excelente harmonia com as pessoas. Se você fizer de 6 a 8 elogios para cada crítica, você sim vai construir um nível máximo de harmonia. Se você fizer de 3 a 5 ou de 9 a 11, você vai ter um nível moderado de harmonia com as pessoas. E se você fizer menos de 2 para baixo ou de 12 para cima, elogios para cada crítica, aí você já vai estar destruindo a harmonia. Você já não vai estar tendo uma boa harmonia com as pessoas que estão ao seu redor. Sexto ponto, questione-se. Muita gente se pergunta o porquê e não o como. E o como é o mais importante. Então, por que que isso acontece comigo? Não é o porquê que isso acontece comigo, é o como eu vou fazer para resolver isso. Então, quando você troca a palavra, a pergunta porquê, esse questionamento do porquê e vira essa chave para o como, você vai ter mais ação. Isso vai te fazer ter mais ação. E por fim, o último ponto, crer. Não adianta nada, você tem duas alternativas, né? A primeira é você chegar aqui, ouvir tudo isso que eu tô falando aqui e falar assim, cara, isso aí é pura baboseira, isso aí não tem nada a ver. E tem uma outra opção, que é você olhar para isso tudo que está sendo falado e você falar, pô, vou fazer, vou praticar, vamos ver se vai dar resultado. E eu tenho certeza que vai dar resultado. Então essas duas opções estão na mão de vocês, não está na minha. Porque os meus resultados eu estou tendo, eu estou fazendo, o que eu vejo de conhecimento eu aplico. Agora eu estou passando isso para vocês, porque inclusive a gente tem a Jaque aí para comprovar, a gente tem o Thiago aí também que já movimentou um pouco, né? Isso funciona, isso é aplicável, seja na sua empresa, seja no seu emprego, seja na sua relação com a sua família, qualquer lugar.